Eu não assisti todo One Piece, apesar de estar colecionando aquela nova edição 3 em 1, ainda assim eu também não li quase nada. Pra dizer a verdade, eu assisti até o capítulo, até o episódio tipo 150 e li até o segundo mangá, ali do 3 em 1, que na verdade seria o sexto dos volumes tradicionais. Deve ser, sei lá, o capítulo 30. Não sei quantos capítulos compila em cada edição, mas só pra vocês terem uma referência. Então, eu assisti mais ou menos até depois de Alabasta ali, então até o que apareceu agora na série live action, eu assisti e sei mais ou menos o que ia acontecer. E muito por conta disso, eu tive uma crítica baseada muito no que eu tinha visto e o que eu sabia de One Piece. Que é o que eu acho que a maioria da galera tá fazendo, baseando a crítica da série naquilo que foi visto nos episódios mangá e afins. Então, não existe afins, é episódios anime e mangá, né? Então, eu acredito que daqui pra frente, talvez, eu não leia One Piece, não assista os episódios, eu acho, não sei. E então eu acho que a minha crítica daqui pra frente vai ser baseada em mais no live action, imagino eu. Mas a gente tá falando daqui um ano, quando sair a próxima temporada. E por vezes eu acho que algumas obras acabam sendo penalizadas por ter a crítica baseada na obra original. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês. The Last of Us acabou tendo muito da sua crítica baseada em o jogo é diferente. Sei lá, tem vi outras séries. Fallout acabou fazendo uma coisa que é diferente, mas parecido e ganhou muitas críticas positivas por conta disso. Ali ela foi acabou sendo favorecida pela comparação com o jogo. E tem várias obras que, quando comparadas com a obra original, acabam sendo desfavorecidas. Acho que a principal pra mim, no meu caso, dos últimos tempos, e talvez a série que eu mais tenha ficado empolgado entre todas as séries que aconteceram foi a série The Witcher, que ali pela terceira temporada eu chega. Eu saí junto com o Henry Cavill. Eu disse, não dá. Eles não estão adaptando o livro, não estão fazendo uma adaptação ipsis lipsis, e eu acho que The Witcher tem um que a mais, porque quando foi adaptada para o jogo, também não foi adaptado o que estava no livro com exatidão. E ainda assim, o jogo conseguiu fazer uma coisa muito mais bacana do que o que fizeram na série. Então, tudo isso eu tô falando para dizer para vocês que assim, One Piece foi muito favorecido pela comparação com o anime, com o mangá. Porque eles simplesmente abraçaram tudo que tinha de bizarro, tudo que tinha de estranho, todos os visuais, toda a parte cômica que existia na obra original, eles abraçaram e fizeram igual. Eu acho que se por acaso existe, e eu não sei se existe um prêmio de figurino para séries, One Piece precisa ganhar dois esse ano, porque foi muito bem detalhado, muito bem trabalhado. E eu acho que aqui a gente vai para um outro ponto que foge toda a produção da Netflix. One Piece tem uma série de fãs que amam a obra. E esses fãs estão lá trabalhando nela. E por conta disso, as coisas ficaram muito boas. Vou dar um outro exemplo, puxando de outras séries, né? Quando o John Berntal assumiu o papel de justiceiro, ele foi em comic shop procurando informações e tal, e ele se tornou um dos maiores fãs do Justiceiro. Muito por conta disso, ele leva parte da essência do personagem pra tela. E eu acho que falta isso nessas obras milionárias que tentam ser um simples farmar dinheiro. E também foi por isso que o Henry Cavill saiu da série The Witcher, porque ele viu, não, peraí, isso aqui não é The Witcher. E ele saiu, e ele podia ter ficado, ele também ama a obra. Então eu acho que quando tem uma legião de fãs trabalhando na obra, não tem como dar errado. Não, mesmo que fique ruim, ainda assim tu vai sentir o amor ali, tu vai sentir a alma, a essência. One Piece tá somente provando aquilo que é um fato desde muito tempo atrás. Quando se dá a liberdade para quem tá produzindo, acaba que a obra fica boa. Os quadrinhos mostraram isso em muitas vezes. A iniciativa da Vertigo foi como um todo isso, porque deram liberdade para os autores e os autores foram lá e mostraram que dava para fazer algo bom. Então, o que eu quero dizer é que One Piece assumiu a galhofa e a galhofa era necessária. Então, unindo isso a todos aqueles autores que estavam abraçando a obra, ficou excelente.
E aí existem alguns pontos que foram alterados que eu acho que finalmente, e talvez até o finalmente seja exagero, mas eu acho que os produtores, vamos focar só nessa galera, eles entenderam que quando tu adapta uma obra, tu não tem que fugir do roteiro original, mas se alguma coisa pode ser melhorada, ela tem que ser melhorada. E aqui tem alguns detalhes que foram resumidos, algumas coisas que foram alinhadas, alguns pontos que acontecem lá pra frente que careciam de uma explicação anterior no início da obra, foram ajustados. Tem toda essa visão e quando eu trabalhei em mercados, trabalhei muito tempo em mercados, se falava muito que era necessário ter a visão de dono. Na maioria das vezes é besteira nessas grandes empresas. Mas aqui era necessário. E por isso o Oda tá em todos os pontos, em todas as minúcias da série. Ele tá lá e ele tem essa visão de dono e ele não tá deixando a coisa desandar. Os atores são excelentes. Se qualquer um dos personagens ali fosse diferente, tivesse sido escolhido um personagem diferente, eu acho que não seria tão bom. Então, One Piece é um alinhamento. Eu acho que One Piece, por mais que seja exagero também falar isso, ele é o Chrono Trigger das séries, das adaptações. Porque ele conseguiu pegar a galera que tava alinhada com aquilo ali e colocar dentro de uma série. Não é uma série perfeita. Longe disso, tem muita coisa que é ruim. Nossa, cada vez que o Luffy começa a lutar, eu fico anojado. Eu prefiro muito mais ver uma luta do Zoro, do Sop, da Nami, do que uma luta do Luffy. Eu acho muito ruim, muito mal adaptado, muito mal feitas as lutas do Luffy. Mas acontece que o resto compensa aquilo ali. Aquela luta do Luffy contra acho que é o Mr. Tree, né? Foi horrível, foi ridícula, foi ruim. Se tivesse em qualquer outra obra, não funcionaria. Mas ela é compensada por todo o resto. Pela caracterização dos personagens, pela boa narrativa e tudo mais. A parte física, a parte do combate acaba sendo um pouquinho mais esquisita, mas ainda assim ela é compensada pelo resto. E eu acho que se tu não é bom em uma coisa, tu pode simplesmente fazer algo bom pra compensar, e é o que o One Piece tá fazendo. Série muito boa. Eu tô tirando o chapéu de palha pra todos os episódios que eu tenho assistido e tô gostando. E outra coisa, ela traz o One Piece pro mainstream. Minha esposa tá assistindo, ela nunca assistiu nada de One Piece. Talvez tenha passado em algum momento que eu tava assistindo e ela viu que eu tava assistindo ali e prestou atenção um pouco, mas ela nunca assistiu, não entendia, não sabia o que que era. E ela não só tá assistindo, como ela tá gostando, ela quer saber o que que vai acontecer, quer saber o que que vem pra frente. Então, é isso. Eu gostei da série, eu acho que vocês deviam assistir, dar uma chance. Tem coisas que sim são ruins e não tenho o que dizer, mas a série consegue te convencer mesmo assim. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Hoje não tem galeria de capa, será por quê? Porque não tem capa na série, né? Mas é isso, nos vemos lá no próximo vídeo, onde eu vou falar, já tá até comigo, já vou gravar agora, inclusive, eu vou falar aqui de Mulher Maravilha Absoluta, volume 2. Então, nos vemos no próximo vídeo e fui!